Olá pessoal, tudo bem? Hoje eu vou resolver a questão Nesp 2021, que fala o seguinte: a figura mostra uma visão aérea de uma curva de um autódromo em um mesmo carro de corrida, de massa 800 kg, em duas posições, A e B, com velocidades tangenciais, então na mesma direção de movimento, VA e VB, respectivamente. Então, VA com a velocidade tangencial na posição A desse carro, nessa posição aqui. Então, significa para onde ele está indo neste ponto. E para VB, para onde ele está indo neste ponto, para cá. Essas velocidades tangenciais, ele falou que fazem um ângulo de 120 graus entre si. E sabendo que VA é igual a VB, ou seja, o valor, a intensidade desses valores são iguais e são iguais a 90 km por hora. O módulo do impulso desse carro entre as posições A e B é de quanto? Bom, o que é o impulso? Eu já escrevi aqui. Impulso ele é sinônimo de variação, então delta, variação de momento. Então vai ser o momento final menos o momento inicial. O final eu sei que é B, né? Aqui é o instante final e aqui em A temos o instante inicial. Então, eu estou fazendo um momento linear P da posição B menos o momento da posição A. Se eu fizer essa subtração, o valor disso é o impulso. Ok. E continuando, o que é momento? Momento pode ser considerado como massa em movimento. Então, o momento, na verdade, é a multiplicação. A gente calcula como a multiplicação entre a massa vezes velocidade. A massa do carro vezes a velocidade, que é uma grandeza vetorial também, na posição B, final, menos a massa vezes a velocidade na posição A, inicial. Então, o impulso vai ser, eu posso pegar a massa e colocar ele em evidência, m vezes VB menos VA. Ou seja, o impulso é calculado pela multiplicação da massa vezes a diferença entre esses dois vetores aqui, VB e VA. E agora a gente vai ter que trabalhar com vetores, tá? Para a gente fazer essa subtração aqui, não podemos dizer que é zero, não podemos fazer que 90 menos 90 e simplesmente é zero. Se essa diferença desse zero, 0 vezes qualquer massa, ou vezes 800, vai dar zero. E você estaria me dizendo que o impulso é zero. Veja se isso faz sentido. O impulso, nesta ocasião, pode valer zero? Ou seja, pode significar que não tem impulso. Ora, se impulso é a variação de momento, é a mudança do momento, veja, o momento mudou. O momento ele é uma grandeza que representa o movimento. O movimento mudou. Ele não mudou de valor, mas ele mudou de direção. Então, se o movimento do objeto mudou, a velocidade muda. E eu posso falar também que o momento mudou. Ou seja, não tem como isso dar zero. Não tem nem alternativa para isso. Então, como podemos fazer? Temos aqui, eu vou esticar esses vetores. VA, que está nesta direção e sentido, e VB. Vou trabalhar apenas com os vetores. Como eles têm o mesmo valor, eu vou desenhar mais ou menos o comprimento dessas setas mais ou menos iguais. Será que esse desenho está certo? Esse desenho é como se eu estivesse somando VA mais VB. Por quê? Porque eu deixei a seta, o vetor VA, a ponta dela na cauda desse outro vetor. Então o carro está aqui e a velocidade dele, o vetor, muda, desce dessa direção para esse.
Se fosse uma soma e não uma subtração, isso estaria certo. Ou eu também poderia escrever primeiro o VB, né? Não importa a ordem, eu poderia escrever desse jeito ou também desse jeito. Primeiro eu vou colocar o VB, não posso mudar a direção e sentido dele, então vou deixar ele assim, como tá, e VA. Essas duas aqui, esses dois jeitos representam o quê? Soma. Mas queremos uma subtração. Sorte é nossa é que toda subtração, na verdade, é uma soma. Posso escrever essa expressão como VB somado ao oposto de VA. Então, se eu conseguisse somar, porque eu sei fazer o quê? A soma é só você colocar os vetores em ordem e depois traçar o vetor resultante. Então, basta eu somar VB, como está aqui, mais o oposto do VA. Falar que é oposto é a mesma coisa que mudar de sentido, o sentido oposto. Então, se ele aponta para cá, para esse sentido, o oposto é apontar para lá. Então, a flechinha, a ponta estaria para cá. Desenhando novamente, aqui eu vou desenhar VB, sem mudar nada, porque ele continua positivo, e o oposto de VA, que seria essa seta, só que com o sentido oposto. E eu não vou desenhar dessa maneira aqui, ó, assim. Por quê? Porque aí as duas pontas da flecha estariam se tocando. E isso não seria, então, uma soma possível de se fazer. O que eu vou fazer? Essa daqui é a direção que está o vetor VA, é nessa direção aqui. Se eu quero mudar o sentido, ao invés de apontar para cá, vou apontar para lá. E eu vou começar daqui e desenhar até aqui. Neste caso, a ponta da seta fica na cauda do outro vetor. E aí, o que temos aqui é a soma de VB com o oposto de VA. Ok? Bom, qual que seria o vetor resultante? O vetor resultante sempre vai do início dessa fila, vamos dizer assim, do início, que é esse ponto aqui, até o final, esse ponto aqui. Então, eu vou desenhar assim. Esse daqui seria o meu vetor resultante, ou seja, seria essa expressão aqui. O resultado dessa expressão é o comprimento dessa seta. Eu vou chamar de resultante, que é o resultado. Bom, é um triângulo, ou seja, temos um triângulo aqui e estamos estabelecendo uma relação entre os comprimentos desses vetores. Qual o tipo de conhecimento precisamos utilizar aqui? O conhecimento é a área da trigonometria, porque é a trigonometria que vai trabalhar com esses lados de triângulo. Mas que tipo de triângulo é esse? Será que é um triângulo retângulo? Aqui, ele me deu um ângulo de 120 graus, que é o ângulo entre VA e VB nesta posição, né? Nesta imagem. Então, essa imagem, na verdade, é a mesma que essa. 120 graus. Se eu pegasse o VA e se eu mudasse o VB para cá, o ângulo entre o VB e o VA continua sendo 120 graus, certo? Então, veja só. Tá vendo esse triângulo aqui? Esse triângulo aqui é a mesma que esse. Então, temos VB e o VA, se fosse sem mudar o sentido, o VA estaria para cá com a ponta da seta para cá. Ou seja, é a mesma imagem que essa aqui. E aqui seria 120 graus. Então, nesse caso, o ângulo entre VB e o oposto de VA aqui não vai ser 120 graus, como nas outras posições.
Desenhando, percebemos que esse ângulo aqui é 120 graus em relação a VB e essa direção onde VA está. Mas o ângulo aqui que eu desenhei vai ser 180 menos 120. Vai ser 60 graus. Isso não é ruim, porque é na verdade, só encontramos um ângulo diferente, né? Não vai ser 120 graus, então vai ser uma forma diferente de fazer, tudo bem? Ok, vamos substituir essa imagem por valores. Então, os valores dos lados desse triângulo. Eu vou continuar desenhando em forma de setas e o vetor resultante aqui. O vetor de resultante é o x, é o valor que eu quero encontrar. Aqui a gente sabe que o módulo de VB é 90 km por hora. Então o valor deste comprimento é de 90. 90 kg. 90 km por hora. Ah, mas km por hora não é uma unidade de comprimento, professor. Mas aqui a gente está relacionando os vetores apenas. Então não estamos trabalhando com espaço físico, mas sim com espaço vetorial. E esse vetor aqui, o comprimento dele é 90, o espaço vetorial, a unidade medida por ser velocidade, quilômetros por hora, nesse caso. Aqui eu sei que é 90 km por hora e eu sei que o ângulo aqui é de 60 graus. Você sabe que tipo de triângulo é esse? Esse lado é igual a esse. Então só pode ser um triângulo isósceles. Esse ângulo aqui e esse ângulo tem que ser iguais, certo? Sim. Mas veja só, ele tem 60 graus aqui. Se tem 60 graus aqui e a soma dos ângulos internos tem que dar 180 graus, aqui é 60. O que sobra para cá? 120 graus. A soma desses dois tem que dar 120. Mas como eles são ângulos iguais, quais ângulos iguais que somados dão 120? 60. 60 mais 60, 120. Então, na verdade, além de ser um triângulo isósceles, é um triângulo equilátero. E, portanto, x vai ser igual o valor desse lado é igual a esse e igual a esse. É também 90 km por hora. Qual é esse resultado aqui? Vai ser a massa, 800 kg, multiplicado por 90 km por hora. Ah, mas aqui deve ter um cuidado. Não podemos colocar 90 km por hora aqui. Temos que colocar no sistema internacional. Precisamos ser rigorosos, ter rigor científico neste ponto. Então precisamos fazer o seguinte: o módulo, ou seja, só o valor do impulso. Eu não estou preocupado com o sentido, tá? Mas o sentido seria o mesmo dessa variação de velocidade. Então, se eu quero saber o sentido da mudança desse impulso, seria nessa direção aqui e o sentido aqui, ó, para cima, né? O que faz sentido. É como se eu pegasse a velocidade VA e puxasse para cima e o impulso estaria para cima, para puxar essa VA e fazer ele mudar aqui de direção. O módulo do impulso é, pois, 800 kg multiplicado pela variação, né, de velocidade em metros por segundo. Se você fizer a conversão de 90 km por hora para metros por segundo, você divide por 3,6. Então, daria 25 metros por segundo, 800 kg. O módulo do impulso, olha, está em quilogramas metros por segundo. 800 vezes 25 dá... Bom, 25 é a mesma coisa que 100 dividido por 4, né? Então, se eu fizer a divisão aqui primeiro, 800 dividido por 4 dá 200. E 200 com 2 zeros dá 200 mais 2 zeros. Quilogramas metros por segundo. 20.000. Ou seja, resposta letra E.
Então, muito bem, gente. Essa é a resolução de hoje. Obrigado pela atenção. Vejo vocês na próxima aula. Tchau, tchau.